Boa tarde, graça e paz a todos. Vamos retomar, a nossa escola bíblica de todo sábado. Estivemos ausentes aí no fim de semana, mas vamos retomar agora a todo vapor. O pastor Daniel estava falando que as aulas são muito boas, que ele gosta, que ele tem aprendido bastante. Isso me motivou, irmãos, porque às vezes a gente fica pensando que talvez as pessoas não estejam aproveitando tão bem assim quanto a gente gostaria, que talvez as aulas de repente estejam um pouco maçantes, porque é você aí desse lado, eu do lado de cá num vídeo, não tem assim a possibilidade de você interagir comigo, mas temos aprendido, eu particularmente tenho aprendido muito. Já combinei com vocês que vocês podem enviar perguntas aí, pela ferramenta, aí que a gente tem, que é o compartilhar, que é o colocar um comentário. Você coloca ali e depois eu vou ver posteriormente, a gente vai conversando se você tiver dúvida. Mas eu espero no andar aí da aula esclarecer todas as dúvidas de maneira que não fique nenhum vestígio aí para trás não. Compartilhe, é importante você ir aí embaixo, clicar lá no compartilhar para que essa aula que é as boas notícias, que é o Evangelho do Senhor, que é a palavra de Deus ensinada, chegue a outras pessoas, quem sabe um parente seu, um amigo, é a maneira com que você vai estar cumprindo com a ordem do Senhor de espalhar o Evangelho, que é uma das razões, pela qual o Senhor espalhou as pessoas por todas as partes do mundo, fazia parte do seu projeto. Não o inicial, o inicial ele não envolvia, o pecado, mas infelizmente o homem pecou, caiu, e a partir daí houve a reconstrução de tudo para novamente nos alcançar. Essa é a Bíblia, irmãos. Estudiosos, teólogos, pessoas que amam a palavra de Deus, como eu também amo, costumam dizer que a Bíblia é um livro de romance, de um Deus apaixonado à procura de seu povo, à procura de você que está aí do lado. Essa é a palavra de Deus. Deus à procura de te reconquistar, de trazer você de volta para Ele. Não é lindo isso? Bom, vamos retomar então. Sabemos então, irmãos, já vimos isso nas aulas anteriores que estão disponíveis no Facebook para você consultar a hora que você quiser, que nós estávamos falando a respeito de globalismo. E nós vamos concluir hoje, se Deus quiser. Essa aula é sobre globalismo e vamos ainda iniciar a lição 10, que também é muito maravilhosa, tem muito ensino para nós aí. Então a gente viu anteriormente que Deus então forçou os descendentes de Noé a se espalhar pelos confins do mundo. Quando eu digo forçou, é porque teve um episódio que a gente viu, que é da Torre de Babel, onde as pessoas queriam ficar quietinhas ali mesmo, queriam se espalhar não, e começaram a edificar uma torre que tinha o objetivo de atingir o céu e de tornar o nome deles notório acima do nome de Deus, para que eles mostrassem e provassem para todo mundo que eles sozinhos eram suficientes. Não era esse o propósito de Deus, por isso se chama globalismo. Então Deus confundiu a sua língua e novamente os espalhou, como já vimos anteriormente. Então Deus forçou esse povo a se espalhar por toda a terra. E não foi a primeira interferência de Deus na civilização humana. A gente já tinha visto Deus interferindo na descendência de Noé lá atrás, quando a terra foi totalmente destruída por um dilúvio, como a gente já mencionou várias vezes aí atrás, não preciso me apegar aos detalhes disso. Bom, assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, é essa que nós estávamos falando agora, a geração de Noé, que se espalhou a partir desse episódio da Torre de Babel, eles agora espalhados, e todas essas pessoas que você vê e enxerga no mapa mundi ou naquele globo, que às vezes a gente roda, ou numa reportagem de televisão que mostra várias partes do mundo e estão espalhados por aí tudo, essas pessoas aí são aquelas que o Senhor procura reconquistar e trazer para Ele. E para que isso aconteça, então o Senhor nos convidou, aliás, Ele nos comissionou, não foi nem um convite não, foi uma ordem. Ele disse: ide
E ide está no imperativo, não foi um convite, ó, se der, você vai. Não, ele falou ide, é para ir. Então isso é uma incumbência sua e minha, de alcançar essas nações, essas pessoas que estão distantes. E essas pessoas que estão distantes também podem estar muito próximas, que são aquelas do nosso convívio social, escola, trabalho, vizinhança, o bairro, a cidade. E aí, por fim, começam a sair do alcance dos nossos olhos e se espalhar por outras partes dentro do nosso país e também no mundo todo. Esses são os chamados missionários, que muitos de nós talvez nem sejamos. Eu particularmente um dia achei que eu fosse. Queria ir embora e ser um missionário por aí. Mas o Senhor me mostrou que o meu chamado era outro. Porém, todos nós temos aí meio que um chamado missionário. E mesmo sem ir, nós podemos fazer parte. De que forma, Luiz, que eu vou chegar às nações? Você pode fazer isso orando. Você pode ser um intercessor. Quem ora por um missionário também é responsável pelas almas que ele ganha lá fora. Seja um intercessor. Você vai ser um missionário dessa forma. Seja aquele que contribui. Olha, pastor Ruiz, pastor Daniel, eu vou doar esse mês, ofertar tanto, mas esse valor é para enviar para os missionários. E nós vamos arrumar um jeito de fazer esse dinheiro chegar num missionário conhecido, de alguém que está fazendo, cumprindo o ID do Senhor em outras nações. Dessa maneira você também pode ir. Você pode fazer a sua parte como missionário, orando, contribuindo, e quem sabe até aí desse lado aí não tem algum missionário que um dia vai pegar as malas e vai embora pregar o evangelho. Não é verdade? Faz parte do projeto de Deus, alcançar todas as nações. Bom, quando então, enfim, você e eu conseguirmos levar o evangelho a todas as nações, de forma que todos eles ouçam falar muito bem explicadinho a respeito da salvação, a respeito do evangelho, que são as boas novas, e que eles entenderem bem esse projeto de Deus envolvendo a vida deles, aí diz a Bíblia que então depois disso virá o fim. Está lá em Mateus 24:14, olha, lerei. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Leia lá, Mateus 24:14. Vamos falar agora, irmãos, um pouquinho a respeito da eleição de Sem, filho de Noé, desculpa. Bom, vamos entender que a história de Abraão começa logo a dispersão de Babel. Todo esse evento que eu já narrei para vocês. Está lá em Gênesis, capítulo 11, do 26 ao 30. Anote aí e leia depois. Com a eleição de Sem, delineia-se então mais claramente o período messiânico. Olha que importante. Que haveria de culminar em quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando que começa? Com a eleição de Sem. Aí logo em seguida já vai começar a apontar toda a descendência, todos aqueles que virão na direção daquele que seria o Salvador. E nós vamos viajar, irmãos, vamos para dentro da Bíblia e vamos aqui se envolver e descobrir como é esse propósito de Deus de uma forma muito bem esclarecida para você. Em sua infinita sabedoria fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. O que será? Primeiro, ele dispersou os filhos de Noé. Em seguida, logo em seguida, você vai ver daqui a pouco, ele chama então Abraão. E aí a ideia disso era o quê? Da descendência de Abraão, dar então continuidade à linhagem messiânica, do qual sairia Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Os irmãos entenderam agora, irmãos? Nós vamos começar estou concluindo essa lição, ela vai até aqui, com a chegada e o projeto de Deus agora então apontando para Jesus Cristo, o Messias, levantando então a partir de Abraão uma descendência que no fim dela viria Jesus Cristo, nosso Senhor. Então quero concluir assim: a fim de preservar a sua obra, o Senhor então promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra, está lá em Gênesis 9:7, a gente viu isso.
Por último, a grande comissão, também falamos disso, através de Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, como eu amo esse finalzinho, eu amo todo o versículo, claro, mas olha esse finalzinho, irmão. Tem tanto crente se sentindo sozinho, tantas pessoas se matando porque se sentem solitárias, abandonadas, sozinhas, sem ninguém para conversar. Aí eu leio aqui, irmãos, de um Senhor Jesus dizendo que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, irmãos, nunca se sinta sozinho. Você não está sozinho. O Senhor Jesus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amanhã, quando você acordar, Ele estará com você. Hoje à noite, a hora que você for dormir, Ele estará com você. E isso vai acontecendo todos os dias, até que se consume os séculos. É profundo, é maravilhoso. Não há motivo para você se sentir solitário. Existe um Deus de braços abertos, de olhar voltado para você, ó, e com os ouvidos muito atentos a todas as suas necessidades. Que tudo que Ele quer, que você entenda isso e que você se aproxime dEle, esteja perto dEle, o ame e converse com Ele, e Ele vai trazer a companhia que você precisa para todos os dias, até a consumação dos séculos. Contra o globalismo, Deus se levantou, né? E essa grande comissão, ela é instituída nesse sentido. A missão é submeter o mundo ao globalismo. A ideia do globalismo é submeter o mundo todo aos caprichos de Satanás. Só mesmo obediência aos termos da grande comissão é que vai fazer essa diferença. Evangelismo, missões, agora, já, sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu preparei aqui um materialzinho, porque assim, os irmãos vão se lembrar de que quem edificou a cidade, quem era o grande líder na época da ideia criativa do povo de subir uma torre até o céu, foi de Nimrod. Ele era o maior poderoso daquela época. Diz a palavra de Deus e o estudo da lição que ele era um homem poderoso da época. Ele é quem mandava, ele é quem induziu aquele povo através do seu discurso a construir aquele lugar. Nimrod era um homem maligno, era um homem ruim, perverso. Irmãos, os historiadores dizem que Nimrod chegou ao extremo de casar com a própria mãe. Não é esquisito? Pensa nesse cara. Então eu preparei aqui um materialzinho só para vocês saberem. Então eu quero concluir a lição sobre esse cara, sobre Nimrod, e nós vamos recomeçar então entrando na lição número 10. Nimrod, ou Nimrod, também é grafado Nimrod ou Nimrod, é um personagem bíblico descrito como o primeiro poderoso da terra, o primeiro grande governante. Está lá em Gênesis capítulo 10, a partir do verso 8, e vai até 1 Crônicas capítulo 1, 10, que vai falar a respeito dele. Ele foi filho de Cuxi, que era filho de Cão, que era filho de Noé. Percebe que todo o problema veio dali? Qual o significado do nome dele? Nimrod. Os escritos rabínicos derivaram o nome Nimrod do verbo hebraico mahá, que significa rebelar. Assim, o Talmud babilônico, Erudim 53a, ele vai declarar aqui: então, por quem foi ele chamado de Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar contra a soberania de Deus. É uma enciclopédia bíblica, esse relato está lá na interpretação bíblica da enciclopédia bíblica. E é lá que está mostrando quem é esse rapaz aí. Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as cidades de Babel, Ereque, Acádia, Calné, todas as terras de Sinear e Sanaar,
Tá isso gravado lá em Gênesis 10:10 para você conferir. Ele foi provavelmente sob o seu comando que se iniciou a construção de Babel, a torre, como a gente já mencionou. Tal conclusão está de acordo com o conceito judaico tradicional. Deixa eu pôr aqui de uma maneira que eu consiga enxergar melhor. Pera lá, irmãos. Pronto. Sobre esse homem, Joséfo escreveu pouco a pouco e transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando de que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Olha que intenção maligna. Ele ameaçou vingar-se de Deus. Olha a ideia do cara. Os irmãos vão entender bem. Ele ameaçou vingar-se de Deus e se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria então uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição de seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam então construir essa torre. E ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Irmãos, entenderam? Então, percebe a ideia desse homenzinho? Ou melhor, homenzão, né? Porque ele era o poderoso da terra. A ideia dele é que os homens seriam suficientes em si mesmo e que depender de Deus seria tirania. Bora lá, irmãos, vamos iniciar então. Pera aí, a lição número 10, porque agora, irmãos, pensa, o povo se espalhou, está em toda parte e nós temos a incumbência de levar então o evangelho a toda criatura para que depois disso venha o fim. Com as pessoas se espalhando por todas as partes do mundo, algo surgiu, que é a questão cultural. E eu quero definir para vocês que essa questão cultural levou o homem a se separar um pouco mais de Deus ainda. Aí você pode falar assim, mas Luiz, a cultura não é boa? Sim, irmãos, a cultura ela é realmente boa, mas a cultura ela também foi contaminada, então ela não é de todo boa. E a lição número 10, ela vai tratar justamente disso. Ela vai mostrar para nós que somente o evangelho pode mudar a cultura humana. Quer dizer que a cultura ela precisa ser transformada totalmente, né, irmãos? Existem muitas coisas na cultura que elas são boas e não precisam ser mexidas, mas existem coisas na cultura que ela é demoníaca e essas coisas elas precisam ser transformadas e somente o evangelho é que pode transformar. O que nós temos visto nos nossos dias, infelizmente, é o contrário. É essa cultura aí influenciando a igreja, influenciando o povo, né, de Deus, muitas vezes, a ir por caminhos pecaminosos, por caminhos que separam de Deus. Né? O que é cultura? Daqui a pouco nós vamos definir essa questão da cultura. E definir cultura não é uma tarefa muito fácil, porque só na internet, se você pesquisar, são mais de 127 definições de cultura. Então nós reunimos alguma, além daquela do autor da lição, né, que não sou eu, sou apenas o professor, mas ele deu uma definição dele, eu pesquisei aqui e queria dar também uma definição mais pessoal minha. Então vamos andar na lição 10, que quer dizer, só o evangelho muda a cultura humana. Nosso texto áureo está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Leia, por favor, eu vou ler aqui. Mas é importante que o irmão leia em casa, né? Pega a Bíblia, porque o que nós estamos fazendo aqui se chama estudo bíblico. Estudo bíblico sem ler a Bíblia não é estudo bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, que vai dizer assim: porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Parece que não, mas aqui está falando numa forma de cultura, quando diz, né, que o povo se converteu dos ídolos, que foi uma cultura que nasceu depois, quando o povo se espalhou. Os irmãos vão aprender isso. Continuando a leitura, que é a verdade prática, né?
que você precisa tirar e extrair dessa lição. Essa é a intenção do estudo. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes, nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Percebe, irmãos, que foi aquilo que eu já mencionei? Olha, a cultura é boa, mas existem muitas coisas que que contaminam ela. Olha, eu vou dar uma questão cultural para você entender se não é uma coisa que precisa ser transformada. Houve um missionário, o primeiro missionário à Índia, John Carey, que ele, evangelizando lá na Índia, quando ele chegou e começou a pregar o Evangelho, muitos costumes existiam, culturais, e existem até os dias de hoje, mas tinha um costume que esse ele conseguiu transformar sem esperar muito tempo. Alguns outros estão na Índia até hoje e ainda precisam ser transformados. Mas qual era a cultura? Não sei se você sabe, mas os homens lá na Índia, quando eles morrem, eles são colocados em cima de um tipo de barcaça de madeira e eles são incendiados e essa barquinha vai queimando eles pelo meio do rio Ganges, que é para eles um rio sagrado, que também é uma questão cultural. Porém, irmãos, no início, quando esse missionário chegou na Índia, sabe o que acontecia? Quando esse homem morto era queimado, a cultura da época dizia que a esposa dele deveria ser queimada junto com ele, mesmo ela estando viva. Então ela ia ser amarrada junto do marido, em cima do negócio lá, do barquinho, ela seria morta e teria que morrer juntamente com ele. Como que uma cultura desse tipo ela pode ser boa? Tem que ser transformada. E só o Evangelho pode transformar. Ao longo desse estudo, você vai perceber que nem todas as coisas são tão ruins assim na cultura, mas que muitas delas precisam da nossa influência para transformá-la. Agora a leitura básica em que nós vamos passear em cima dessa leitura, que é todo esse conteúdo nosso aqui está em cima dessa leitura, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o 10. Acompanhe aí comigo. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, de que fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus verdadeiro e esperar dos céus o Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. É em cima disso que nós vamos trabalhar, irmãos, desse texto maravilhoso que acabamos de ler. Qual o objetivo da nossa lição? Demonstrar que a cultura ela pode ser transformada sim pelo Evangelho. Temos alguns objetivos específicos na nossa lição. Primeiro, definir para você o que é cultura. Segundo, descrever uma cultura dominada pela iniquidade. E em terceira, nós vamos mostrar que o Evangelho ele veio para transformar essa cultura. Amém, irmãos? Vamos lá? Então, na lição de hoje, nós vamos estudar a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Irmãos, quando nos espalham hoje,
interrompendo aqui rapidinho essa linha de raciocínio, hoje nós sabemos que no nosso país, Brasil, nós temos uma série de elementos culturais. E eu posso perguntar para os irmãos, e os irmãos vão conseguir aí enumerando vários deles, até porque nós aprendemos isso desde a escola. Então, da mesma maneira que nós, o povo brasileiro, tem o seu conjunto cultural, de costumes e tal, as outras nações do mundo todo têm as suas, cada uma mais assim diferentes e estranhas, rituais, coisas estranhas que existem, e existem coisas boas que também a gente vê, né? Quando a gente viaja, quando a gente lê, quando a gente assiste documentários, e a gente começa a aprender a respeito de certas curiosidades, né, das culturas aí espalhadas pelo mundo todo. Tudo isso aconteceu, né, porque o povo herdou e levou consigo características e foi descobrindo coisas e formando então a sua história. Tudo bem? Então na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia. Tem que ser da Bíblia, né? Porque o nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra. Elas não são neutras ou inofensivas. Todas têm um pouquinho de coisas malignas e sinais da queda de Adão. E é nesse sentido que a lição aponta, para que você aprenda. Opa, é ali. Tá certo? Em seguida veremos que a cultura humana tornou-se abrigo natural de homicídio, sexo depravado, usura, rebelião contra Deus. E isso é fácil de ver, né? Basta você assistir aí alguns documentários, às vezes até notícias na TV. Recentemente a gente teve um exemplo de cultura no nosso país, de uma peça, de uma exposição de arte num determinado lugar, onde um homem nu ficava exposto, deitado no chão, e as pessoas iam lá tocar, né? E até chamou a atenção, foi aqui naquela matéria justamente, foi uma criança ao lado da mãe, e a criança tocava naquele homem nu no chão, como se isso fosse uma expressão tão importante de cultura do nosso país. Você vê que aponta para uma questão sexual. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura, sem dúvida. Olha, Marcos 1,15 diz assim, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não devemos nos conformar com este mundo. Já ministramos isso, porque esse mundo ele jaz no maligno. Judá e Israel se contaminaram ao longo da história, adotando costumes dos povos que eles habitaram juntos. Toda essa desobediência a Deus, todo esse trajeto culminou em separação, em reino dividido. Aí passou a existir reino do norte, reino do sul, como a gente já, né, estudou aí anteriormente, não no profundo ainda, porque ainda não é o motivo do nosso estudo, mas é um sinal de uma cultura que influenciou um povo e que causou separação e destruição. Por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas, longínquas, ambos os reinos foram destruídos. Então, vamos manter todas as nossas propriedades, tudo que temos, tudo que conquistamos, como propriedades do povo de Deus. De Deus, tudo que Ele nos deu é nosso, mas nós somos mordomos, tudo pertence a Ele. E prestaremos conta de tudo aquilo que Ele nos dá. Um dia prestaremos conta até mesmo do nosso corpo e do nosso pensamento, de tudo aquilo que fazemos através desse corpo que o Senhor nos deu. Tudo é dele e tudo Ele nos deu para que nós fôssemos simplesmente mordomos, administrássemos o seu bem e um dia prestaremos conta. Pense nisso, muito bem pensado. Para que possamos colocar em prática a nossa fé no Senhor, testemunhando, esse é o objetivo de Cristo nos diversos lugares por onde passarmos. Nós somos sal e luz dessa terra. Vamos lá, irmãos, tentar definir cultura, então. O autor da revista ele vai dar a seguinte definição. Os irmãos vão percebendo de que forma que isso foi nascendo. Que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. É a somatória de todas essas coisas.
semelhante tarefa, olha, falada aqui pelo nosso sábio Salomão, está lá em Eclesiastes 1:8, diz assim, ó, todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então, toda essa tarefa de arar a terra, de somar conhecimentos e culturas, foi considerada enfado, canseira. Então as pessoas aí arrumam um jeitinho mais divertido de fazer as coisas. A cultura, ela também pode ser definida pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Levítico 20:23 diz assim, olha, não sigam os costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, por terem feito todas essas coisas, causaram-me repugnância. Deus falando para Israel, quando ele entrasse então na terra prometida, que ele não deveria se apegar ao costume daquele povo que estava lá, porque foi esse costume estranho que causou em Deus repugnância, né? E era a cultura existente na época, esses costumes. E tem também, irmãos, a cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido pelo patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Não foi o que aconteceu? Olha para você ver o que está acontecendo em termos de cultura. Antes era adorado o Criador, mas após começaram a fazer imagens forjadas pelas suas próprias mãos, e em vez de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura deles mesmos, porque eram criados por suas próprias mãos. Está lá em Romanos 1, do 18 ao 25. Hoje, irmãos, a antropologia cultural, ela vê como meros fenômenos sociológicos e culturais essa questão toda, esse conjunto de conhecimentos, de experiências, né, que se dá o nome de cultura. Por exemplo, faz parte da cultura prostituição, homicídios, corrupção, infanticídio. É visto como mero conjunto de fenômenos sociais e culturais de um país. Todos esses acontecimentos. É uma questão cultural no nosso país, a torcida brigar após as partidas de futebol. Não, isso é uma questão cultural, está enraizado. Os irmãos percebem? Espero que esteja ficando muito claro isso, fácil de entender. Eu queria dar uma definição, né, dentre tantas que existem, uma que eu me simpatizei aqui. A palavra cultura, na verdade, ela vem do latim, como tantas outras coisas, e ela vem do colere, é a palavra. Colere, ela está misturada, na questão colere, quer dizer cultura, e ela está misturada em transformar a natureza. Por exemplo, agricultura é tomar conta da terra, que se origina de colere, cuidar de. Então, tomar conta da terra, no início, por isso que falamos, é uma questão cultural, ela origina-se daí. Então, a agricultura é uma cultura, assim como a gente pode encontrar também em outras palavras, por exemplo, floricultura, é tomar conta de quê? De flores. Apicultura, tomar conta de quê? É mel, né? Abelhas. E por aí vai, os irmãos estão entendendo? Então, a contracultura, ela quer dizer que é uma contraversão de tudo que é mundano, que deve ser abandonado. Eu queria que os irmãos entendessem, porque eu dei uma pesquisada aqui, e existe, escrito por alguns teólogos, um conjunto de conhecimentos e coisas que apontam para a questão cultural, que é o ponto de vista dos cristãos em relação à cultura. São 5 tópicos. Né? Qual a nossa posição como crentes a respeito da cultura? Existem 5. E eu vou passar aqui rapidamente pelas 5 para os irmãos. Ela não faz parte da lição, mas eu dei uma estudada e eu achei interessante para que os irmãos soubessem. Por exemplo, existe a visão evangélica de que nós crentes somos contra toda forma de cultura.
Primeiro que após a nossa conversão passada era ensinado que tudo o que existe aí fora deve ser abandonado, não deve ser aceito. Tem que haver uma transformação. Tudo que é do mundo, tudo que é da cultura que está lá fora, nós abandonamos completamente. Você nunca viveu isso, mas os irmãos mais antigos vão se lembrar que há algum tempo atrás, vamos colocar aí uns 40 anos mais ou menos, vou dar por exemplo os meus irmãos assembleianos, quem eu amo, gosto muito, não tenho nada contra, né? Vou só mencionar porque era assim que era. Os irmãos assembleianos não podiam, há uns 40, 50 anos atrás, não podiam jogar futebol, não podiam ir no cinema, não podiam comemorar alguns tipos de festa, até mesmo aniversário era muito bem controlado, não podia usar bermuda, não podia assistir televisão, era completamente proibido e tirado. Quando se convertiam, eles tinham que abandonar tudo isso. Essa é uma forma de ser totalmente contra a cultura. Ela está correta? Na verdade, é exagero e eu particularmente acho que não. E os assembleianos, os nossos irmãos, eles também chegaram a essa conclusão, que a Assembleia de Deus, assim, ao longo desses anos todos, mudou completamente. Hoje a gente vê os irmãozinhos assembleianos que jogam uma bolinha, tem uma televisão dentro de casa, usa sua bermuda no fim de semana e nem por causa disso deixam de ser crentes. Mas os irmãos percebem aí? Existe um outro posicionamento do cristão da cultura. Então o primeiro posicionamento é totalmente contra a cultura. O segundo posicionamento é dentro da cultura, o cristão dentro, envolvido, totalmente envolvido nos movimentos culturais. Isso também não é bom, porque ele perde a identidade, não é possível identificar ele dentro dos movimentos culturais como sendo um cristão. Por exemplo, é o cantor cristão, o evangélico, evangélico que canta funk. É o crente que desfila nas escolas de samba. E uma série de outras coisas. São exemplos mais leves que eu tenho aqui, o que vai facilitar mais o entendimento dos irmãos, para mostrar. Esse também não é bom, a cultura também não é tão boa a ponto de nós entrarmos lá e nos misturarmos com ela e não termos mais a identidade de Cristo. Porque as pessoas têm que olhar para você e ver Cristo estampado em você através do seu comportamento. Então você, dentro dos movimentos culturais, não pode ser totalmente cultural, totalmente dentro do conceito de cultura. Existe também o cristão que está acima da cultura. Quer dizer o quê? Que a cultura cristã, a nossa cultura, ela é melhor e superior a todas as outras. Então nós impomos a nossa cultura e achamos que só a nossa maneira de enxergar os eventos culturais e os acontecimentos, só a nossa cultura é a sadia e é a apropriada. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos verem, isso também é exagero, tem coisas aí fora que são razoavelmente boas e que eles estão à disposição da gente, não estamos acima disso, E um dos exemplos que eu queria dar, não que eu discorde totalmente dele, e nem quero falar de política aqui com os irmãos, mas olha, a nossa ministra Damares, que é uma ministra evangélica, ela criou um projeto, ela queria criar uma lei, um projeto de lei, que proibisse, erradicasse o relacionamento sexual entre jovens e adolescentes, dos 10 até uma determinada idade, e isso fora do casamento. Então, assim, haveria uma lei, isso levando em conta a gravidez das menininhas. Ela tinha toda uma boa intenção e acho que é bíblica. O sexo fora do casamento não é pecado? Então ela tem respaldo bíblico para criar uma lei, um projeto que combata isso, porque isso realmente é pecado. O sexo fora do casamento é pecado. Ademais desse jeito, entre adolescentes e jovens que não estão preparados, não têm responsabilidade alguma e fazem isso livremente, sexo simplesmente por sexo, por um prazer momentâneo, como a gente vê aí nesses bailes funks espalhados pelo país inteiro. E isso quer dizer que
é uma forma da nossa cultura, porque nós sabemos que esse é o correto. Essa é a forma certa. Sexo fora do casamento, nem pensar. Isso aí Deus se desagrada, a gente sabe disso, está escrito na palavra dele. E ela está certa? Olha, no ponto de vista dela está certa, mas ela não pode impor isso por força de lei. Não é por força nem por violência. A gente tem que influenciar o mundo de forma que o mundo se transforme pelo poder do Evangelho e não de uma forma imposta. A gente aceita aquilo que o Senhor traz para nós de forma sábia e de forma voluntária e espontânea. Então é dessa maneira, né? Então essa parte aqui da cultura, da nossa cultura cristã acima das outras culturas, ela está errada. Nós não estamos acima de ninguém. Nós temos que transformar com humildade e com sabedoria através da pregação do Evangelho. E temos também o cristão, para finalizar, e a cultura do paradoxo, né? Que é a cruz e o punhal. Como isso que você fala isso? Por exemplo, o irmão foi congregar hoje lá na church, vamos lá, é a nossa igreja, vamos tomar ela por exemplo. O irmão foi para a igreja, chegou lá na igreja, o irmão foi estacionar seu carro e o outro irmão, que também é da nossa igreja, deu uma ré no carro dele, não te viu, amassou seu carro e agora o irmão não tem dinheiro para pagar. E aí gerou uma discussão, um mal-estar, afinal o seu carro é novinho, você não acha justo, não acha certo. Vai lá, o pastor fala, não, mas o irmão precisa ser, mas não vou acertar porque eu não tenho como. Aí o irmão vai, pega esse outro irmão, leva ele para os tribunais, abre um processo, põe ele no pau, como diz o outro, para ver se ele te paga, né? Então assim, isso mostra a cruz e o punhal. Nós no meio termo, né? Não sabe se pende para um lado ou para o outro. A orientação bíblica é que a gente resolva como crentes. Mas muitas vezes nós acabamos levando para dentro dos tribunais. Então essa é a cultura da cruz e da espada, o cristão e o seu paradoxo. Não, irmãos, nós somos cristãos. A nossa doutrina e o nosso ensinamento é do conhecimento de Cristo e da lei do perdão e da transformação, não mediante imposição, mas mediante a força e o poder do Evangelho de um Cristo que morreu e ressuscitou e nos transforma quando nós livremente buscamos nele a transformação de nossas vidas. A cultura e esse conjunto de coisas que foi aqui mencionado, ela precisa ser transformada, não na totalidade, porque existem coisas muito boas e a gente vai aprender isso nas lições que se seguem. Os irmãos, a gente vai falar um pouco de música secular, pode, não pode, é bom, é ruim, e a gente vai perceber muitas coisas e vamos ter muitas surpresas interessantes. Muito obrigado por acompanhar essa aula, obrigado por fazer parte, deixa aí a sua opinião, deixa a sua pergunta, seu comentário, concordo, mas não concordo muito, não tem problema, tá bom? Põe aí. Deus abençoe você, lembrando que amanhã nós temos live, né, às 18h30, os irmãos que quiserem ir estão convidados a ir. Nós estamos lá já recebendo as pessoas. Amanhã é ceia, né? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Os irmãos vão ter todos os cuidados que é necessário. Os irmãos vão de máscara, vão se sentar separado a uma certa distância. Álcool gel lá à disposição dos irmãos, tudo certinho. Mas nós gostaríamos que, se o irmão puder, que esteja conosco e venha celebrar a ceia e participar conosco dessa festa. Deus abençoe, um bom final de sábado, um bom domingo na presença do Senhor. Obrigado.